rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à Rádio PH. E hoje é dia de podcast Dá Uma Segurada e vem com a gente porque o tema é incrível. Hoje estou aqui com o meu convidado, o advogado especialista em direito securitário, José Flávio Comandulli, e nós vamos falar, ele vai mostrar aqui para vocês casos reais de sinistros que foram negados pela seguradora. Bem polêmico, né, José Flávio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Fernanda. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui conversando com você, tá? Nesse teu programa. Dá uma segurada aí que tem muita coisa boa pra vocês verem aí hoje, viu? Que bom, que bom. E eu quero contar pra vocês, antes de falar de patrocinadores, de fazer todos os meus agradecimentos, eu já te sigo no LinkedIn e uma das coisas que me chamou muito a atenção é o fato de você ser especialista em direito securitário. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deixa eu falar pra vocês, o podcast Dá Uma Segurada tem como objetivo a gente falar sobre seguro de uma forma simples e fácil. Porque uma coisa que eu percebo, José Flávio, é que assim, é muito segurez, né? A minha mãe era advogada e a gente brincava que tinha muito juridiquês. Continua ainda. Continua bastante? Bastante no juridiquês e no segurez também. O segurez eu acho que complica bastante a vida do segurado. Do consumidor. Do consumidor final. Né? Que é o segurado. E eu percebo isso, assim, que dificulta muito a vida de quem consome o seguro, de quem compra o seguro. Primeiro que as apólices, assim, quando a gente fala, e eu sempre vou puxar pro meu assado, porque eu sou da área de transporte, então quando a gente fala da área de transporte, tu pega uma apólice de seguro de carga, por exemplo, chega a ter 45 páginas uma apólice. Isso é o que tu pensa. Se 45 é só a apólice. Aí tem mais umas 90 que é a parte das condições gerais. Perfeito. Mas o que eu quero te dizer é que assim, ó, o cliente, ele já arrepia o pelo quando ele vê esse monte de página para ler. E ele não vai ler. E eu tenho a sensação de que a leitura, ela não é uma leitura fácil. Entendeu? A gente tá acostumado, pra nós, ok, já tá no nosso DNA, a gente faz isso há anos, a gente já consegue entender e já consegue, e às vezes tem dúvida. Então, mas o nosso objetivo principal também é transmitir ao segurado, né? Principalmente ao segurado, tá? Que é nosso cliente maior. Sem o segurado não tem seguradora, não tem corretor de seguros e nem advogado especialista na área. Exato. Que é o meu caso. Então, e nem podcast. Nem podcast, não teria, né? Exatamente. O que acontece é que existem alguns termos que são polêmicos, sinistro. Todo mundo já arrepia o cabelo por pensar que é coisa ruim, nem sempre é, tá? Porque na grande maioria dos casos, o sinistro ele é benéfico porque o segurado está recebendo uma indenização porque pagou o seguro, tá tudo em dia, cumpriu as cláusulas contratuais e tá tranquilo. Ele cumpriu, a seguradora cumpriu. O que acontece, que nós estamos colocando a polêmica aqui, tá? Até para esclarecer o público, né? É que mais de 98, 90 e botar assim uns 90%, tá? Porque a gente não tem uma estatística dizendo quanto de sinistro é negado e quanto que não é. A gente não tem isso para poder apresentar, tá? Se alguém tiver, me mande, será muito bem-vindo. O que acontece? Mais de 90% são pagos, normal. O que a gente vai ver aqui é aqueles 10% que realmente não teve cobertura técnica. Aqueles 10% vagabundo. Aqueles 10% que, meu Deus, e agora? Aquele cliente que esqueceu de pagar ou aquele cliente que achou que tinha seguro e não tinha. Entende? É mais ou menos nessa linha que a gente vai apresentar para você aqui, tá? Perfeito. Olha só, eu quero falar que o podcast Dá Uma Segurada, ele é apresentado pela Rádio PH, que é uma rádio que fica aqui em Palhoça, mas é uma rádio que não tem fronteiras. Então, se você quiser achar os nossos podcasts, inclusive tem outros podcasts muito interessantes na grade da programação da Rádio PH, você vai encontrar, você pode baixar o aplicativo, tem aplicativo para Android, tem aplicativo para iOS. No site da rádio é www.phradio.com.br/.
No Spotify da rádio também, nós estamos lá, coloca a Rádio PH que vai nos encontrar. Estamos no YouTube, colocar lá na lupinha de pesquisa, coloca a Rádio PH, nos encontra bem fácil. Facebook, estamos, e você pode também olhar, assistir os nossos podcasts, acompanhar a nossa programação pelo site do Jornal Palhocense. E também, gente, se você quiser assistir o programa, acompanhar os podcasts, você pode entrar no meu Instagram, que é @mariadoseguro. Os links estão lá, você clica no link e vai direcionado para assistir o programa, tá bom? E hoje, o papo de hoje, sinistros reais negados pelas seguradoras. Vamos conversar sobre isso e vamos entender como que funciona. Se você já teve um sinistro negado, sabe, eu não sei se é a dor ou o desconforto que causa. E se você conhece alguém, esse programa é para essa pessoa nunca mais passar por esse tipo de problema. Eu quero agradecer primeiramente aos meus patrocinadores. Via Gold Assessoria em Seguros. Mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. E eu quero contar para vocês que o propósito da Via Gold Assessoria em Seguros consiste em transformar a vida do corretor de seguros através da assessoria completa, na comercialização, no atendimento, no desenvolvimento e educação em seguros de transporte de cargas, blindando a carteira do corretor e trazendo soluções completas para o corretor e para os seus clientes. Eles alinham processos, sistemas, eles têm condições diferenciadas junto às melhores seguradoras do mercado no segmento. E eu, a Maria do Seguro, sou parceira da Via Gold e atesto e certifico tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, se você é corretor, está entrando no mercado de seguro de transporte, Via Gold Assessoria em Seguros. E Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica. Então, roupa bonita, roupa de bom gosto você encontra na Bless Boutique. Você pode inclusive falar com as meninas lá no Instagram, Bless Boutique, assistir o programa da Maria do Seguro, quero a roupa que ela tá usando. Certeza que a Brenda e a equipe dela vão atender você muito bem. José Flávio Comandulli, quero mostrar para vocês, quero contar para vocês um pouquinho do currículo do José Flávio. Como eu falei para vocês, ele dá aula na ENS. Ele tem uma plataforma onde ele tem uns cursos que eu gostaria que todo mundo que trabalha nessa parte de transporte ou que é corretor de seguros, enfim, pudesse fazer esses cursos. Primeiro porque eles estão muito bem preparados. Eu abri o curso de container, eu comecei a olhar ele, eu ia fazer esse final de semana, mas meu filho estava de aniversário, inclusive um beijo da mãe, João Arthur, fez 10 aninhos do meu caçula. Parabéns, hein? E aí a gente acabou família reunindo e aí eu não consegui. Mas eu tava olhando lá a tua plataforma, eu percebo que não é um cursinho online, o curso. Nossos cursos todos eles são completos, né? Na verdade, assim, a gente não tá mostrando só aquilo que as companhias de seguros, né, disponibilizam como seguro, assim como as dificuldades que os clientes têm em receber, como disse nesses casos, né? E para que ele não corra esse risco de não receber. Na verdade, é voltado, geralmente, tá? Os cursos em gerais, eles são formados de duas formas, né? A forma da venda e a forma que não é mostrada. A forma da regulação de sinistro. Tá. E essa que não é mostrada, eu estou fazendo tudo das duas partes. Tá? Então, essa parte que não é mostrada, que geralmente se desconhece mesmo, né? Uhum. O cliente geralmente ele acha assim, simplesmente eu tenho seguro. Dá para o advogado que ele resolve. Não é assim que funciona. O advogado chega lá e diz assim, tu fez o protesto? O que é isso? Como assim? Sim. Tu fez o remarque? O que é isso? Não sei. Tu fez uma ressalva, pelo menos, quando recebeu a mercadoria dizendo que ela estava danificada? Não. O que é isso? Meu amigo, tu tinha 10 dias para fazer, não fez. Já era. Um abraço. Um abraço. Então, aí fica alguma dessas situações que eu vou mostrar para vocês. Então, tem algumas coisas aí que a gente vai conversar. Conta pra gente, essa plataforma, fala pra mim, ela deixa eu ver que eu tenho ela aqui. Qualquer pessoa consegue acessar a plataforma para comprar o curso? Qualquer pessoa consegue acessar, tá? É www.infinity com Y, ead.com.br, tá?
Todos os nossos alunos, tá? Eles têm um WhatsApp, que a gente cria um grupo de WhatsApp para alunos, né? Ou, dependendo do caso, qualquer aluno pode entrar em contato com a gente. Nós disponibilizamos, tá? Para esse aluno, tá? Qualquer tipo de pergunta que ele tem, uma tutoria em cima tanto das aulas que ele está assistindo, se ele tiver alguma dificuldade, essa matéria que eu não entendi, a gente vai lá, responde para ele, ajuda ele, tá? Não fica solto. Não fica solto. E se por um acaso tiver alguma dificuldade na plataforma, embora ela seja extremamente simples, né, em português, fácil de mexer, também a gente está disponível, né? Então qualquer dúvida ele pode entrar em contato com a gente direto no WhatsApp, tá? Quantos cursos tu tem já lá disponível? Nós temos 5 cursos disponíveis lá, tá? Nós temos o curso de vistoria automotiva, tá? Que aí ela engloba a vistoria automóvel. Temos a vistoria cautelar, muito importante essa vistoria para quem quer comprar, adquirir um veículo e nunca mais vai comprar carro roubado. Tem vistoria do Detran, também nesse curso aí, tá? Temos também o curso de constatação de danos, que é uma extensão do curso de... um módulo, melhor dizendo, do curso de regulação de sinistro de automóvel. E depois, na área de transporte, nós temos o curso de regulação de sinistro, né? Seguro de responsabilidade civil transportador rodoviário carga e seguro de responsabilidade civil facultativa por desaparecimento de carga, tá? Que são 2 seguros, na qual é um curso só. Só para vocês terem uma ideia, só esse curso, quem está andando com uma carga transportada via rodoviário nacional, são 8 contratos que ele precisa cumprir, tá? Às vezes pode mudar para 6, 5, vai depender da situação, mas por roubo de carga, 8 contratos que esse cliente, esse transportador, mesmo sendo pequeno, grande ou médio, ele vai ter que cumprir. Se ele não cumprir, ele corre o risco de não receber. Temos o curso também de sindicância em sinistro de automóvel e em sinistro de transporte. Nós concluímos ele na forma presencial e online na semana passada, e agora ele já está na plataforma gravado. Esse curso aqui, só para você ter uma noção, nós temos esse que eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês de sinistros negados, tá? Mas só nesse curso aí tem mais ou menos em torno de uns 70 casos reais. Não são cursos curtos, não são cursos para amadores, é curso específico para as pessoas saírem de lá e dizer assim, eu entendo dessa área. Se eu não entender, eu sei a quem perguntar. Né? Não precisa ser a mim, mas ele vai saber que existem diversos profissionais ali, né, que podem trazer para ele essa resposta, né? E também esse de sindicância é bem importante dizer, e temos também os cursos de container que está lá, tudo sobre ele, né? O que é uma demurge, por que atrasou, qual a responsabilidade da transferência desse container, só para você ter uma noção. Um container que você deixa de devolver no prazo acordado, tá? Ele dá sobreestadia. Essa sobreestadia custa entre $200 e $500 por dia. E tem clientes que simplesmente pegam o container, acha que é o dono do container e esquece de devolver o container. Tem container que demora 1 ano para ser devolvido. Às vezes a Receita Federal reteu o container, ele não é devolvido. Certo. Essa carga, principalmente na parte de importação, né? Essa carga vai ser quase que um valor irrisório perto daquilo, da responsabilidade que ele tem sobre o container. Então, um container, tá? Dependendo do tipo de container, evidentemente, né? Custa 30, 50, 100 mil reais. Essa dívida que você vai ter com o armador será de R$1 milhão, R$2 milhões. Mas, não, eu já ia enganchar uma pergunta aqui, mas vamos voltar um pouco, porque eu acabo me empolgando e vou indo, mas vamos voltar, dá uma ré aqui. Dá uma segurada. Perfeito. Quem é José Flávio Comandou? E qual é a tua trajetória profissional? Conta pra gente. Tu quer saber desde criança ou só? Eu adoro causos, né? Eu tava conversando com a tua esposa antes. Eu sou gaúcha, então assim, o povo gaúcho gosta de um caos, né? Gosta do caos, né? Conta aí, vai. Então, eu sou um ex-engraxate. Tá. Ex-vendedor de picolé. Minha primeira promoção foi trocar uma caixinha de isopor por
um carrinho. Com 13 anos de idade, eu entrei trabalhar no seu Arnaldo Fontana. Um grande beijo a todos eles lá, a família Fontana de Nonoai, no Rio Grande do Sul. Que me abriu as portas. Meu pai trabalhava lá de mecânico e eu fui ser auxiliar dele com 13 anos de idade. Trabalhei 4 anos com ele, até hoje, até uns anos atrás ele veio me visitar aqui em Joinville, né? Tive a satisfação de receber ele aqui. Aí meu pai voltou para Chapecó e eu voltei para Chapecó também. Né? Aí eu não consegui. O seu Arnaldo insistiu, fiquei com ele um período lá na casa dele. Seu Arnaldo, eu não aguento ficar longe da minha família. Você me desculpa, mas eu não aguento. E não aguentei mesmo. Eu voltei para Chapecó. Mas eu já voltei empregado. O seu Arnaldo, naquela oportunidade, se foi em 79, começo de 80, eu tive que... eles trabalhavam com um ponto assistencial da Fiat. Eu fui na Fiat de Chapecó, na Condá, na oportunidade, não teve dúvida, né? Me contrataram na hora, né? Um grande abraço pro pessoal da Condá, e também foi meu segundo patrão, e era o presidente da Chapecoense. Então eu fico muito, muito grato a eles por me dar a oportunidade, né? Como eu trabalhava com mecânica, né? Eu trabalhei na Ford, na Fiat e na Chevrolet durante 11 anos, eu tive a oportunidade de fazer um concurso na Bradesco Seguros, isso em 85, e passei em primeiro lugar lá em Curitiba. Fui a Curitiba fazer essa prova, né? E fui numa segunda-feira, na quarta-feira já me ligaram: olha, você pode se despedir, demissão aí, que você já está contratado com nós. Dia 25, né? O seu Antônio Dias, meu ex-supervisor, vai sair contigo para você aprender o serviço. Isso, maravilha. Foi quando eu entrei na área securitária. E de lá nunca mais saí, né? Isso, eu entrei em janeiro de 86. Eu tinha 21, 22 anos de idade na oportunidade. Depois disso, continuei na regulação de sinistro, né? Trabalhei 8 anos na Bradesco. Aí abri a empresa Ômega para prestar serviço para as companhias de seguros, né? E depois de um certo tempo, aí eu me tornei advogado, né? E aí, com a área jurídica, a área securitária, uma área fantástica, sabe? Eu atuo exclusivamente na área securitária, procuro aprender, só que todo dia você tem o que aprender na área securitária, porque todo dia tem produto novo e todo dia muda as regras, ou pelo menos uma boa parte das regras. Quando tu fez a faculdade de Direito, o que te fez... Não, eu vou seguir na área securitária. Isso é bem fácil, né? Na verdade, assim, você tá no sangue ser regulador de sinistro. Quando você entra, eu costumo dizer assim, só o período que eu trabalhei na Bradesco Seguros, se eu ganhasse 1% do sinistro negado por fraude de segurador, ou de segurado, perdão, eu era milionário. Por fraude do segurado, tá? Primeiro, e segundo, eu fiz faculdade também de pedagogia, né? Na oportunidade, depois fiz a faculdade de Direito. E isso me fez... eu nunca saí da área securitária. Depois que eu entrei em 86, eu nunca mais saí da área securitária. Então a gente faz diversas funções dentro da área securitária. Só para você ter uma ideia, dentro da área securitária. E isso é importante até já falar para o nosso público, tá? Quando acontece um sinistro, aconteceu um roubo de um caminhão, tá? Ali tem o nosso pronta resposta, que é da gerenciadora de risco, que ele pode ser acionado imediatamente, ou se aconteceu algum acidente ali, é chamado um comissário de avarias, um vistoriador, inspetor, né? Vai depender da companhia de seguros. Tem também, que é o comissário de avarias, ele é regido ele faz o curso na Escola de Negócios e Seguros, da qual eu ministro aulas lá, né? Eu sou professor convidado, justamente no curso de comissário de avarias, né? Um módulo lá, operações com carga. Então, esse profissional é um dos mais gabaritados que tem na nossa área. Ele presta faz o curso. Esse curso tem hoje, quando eu fiz em 2006, 2007, era 240 horas, hoje é em torno de 140 horas. Mas ele é muito importante ter. Esse profissional é o que vai lá na hora que dá um acidente, sabe? Ele tem que contratar chapa, ele tem que contratar vigia, ele tem que contratar guincho, ele tem que contratar um monte de gente. Esse cara sofre.
Esse é o cara que mais sofre, é um dos serviços mais difíceis que tem. O pronta-resposta também, por causa das ameaças que recebe. Pronta-resposta é aquele cara que vai seguir o ladrão, se por uma casa ele estiver na hora que roubaram o caminhão. O comissário de avarias, ele vai lá, ele vai ter que fazer todos esses atendimentos que eu falei para você, sempre, lógico, com orientação da reguladora de sinistro ou da da seguradora, né? Depois disso tem também o perito. Esse sim é um cara altamente gabaritado, e aí eu posso mostrar para vocês depois algumas perícias aqui. O que acontece? Esse perito, ele só é chamado em alguns casos específicos, por exemplo, para analisar uma mercadoria, se aquela lá é oxidação, é ferrugem, ou é um dano já existente, ou pré-existente, ou não, realmente aquela mercadoria está danificada ou não, ou se aquela mercadoria ela foi falsificada ou não. Então, são algumas dessas artes, tá? Que ele pode fazer. Eu digo arte porque é a arte mesmo e não é qualquer pessoa que possa fazer esse tipo de trabalho. Além de ele fazer os exames laboratoriais que são necessários, né? Depois disso, aí sim, nós temos o sindicante, que é o que faz a sindicância, ele faz uma investigação, tipo um inquérito, tá? Particular, que é dele com a seguradora, para atender e saber se tem alguma fraude. Tá? Mas esse profissional, ele tem que saber todas as regras da apólice, senão ele não vai saber. Esse já é qual profissional? Sindicante. E depois disso temos o regulador de sinistro, tá? O regulador de sinistro já é um outro profissional, pode ser, esses profissionais que eu estou falando para você, pode ser a mesma pessoa, desde que entenda do assunto, tá? Mas a seguradora sabe bem distinguir um do outro, tá? Valores diferentes, a forma de trabalhar é diferente, tá? Mas se você tiver especialidade, você pode ser qualquer um desses. Aí depois disso nós temos o regulador de sinistro, que geralmente é ou uma pessoa qualificada que fez os cursos da Escola de Negócios Seguros, ou que aprendeu na vida, ou como eu fui contratado como regulador de sinistro, na minha carteira tem lá essa função. Esse profissional, ele está incumbido de contratar todos os outros profissionais. Todos os outros profissionais. Só que esse profissional, tá? Hoje em dia, as seguradoras estão mesmo deixando com que o segurado, ele faça a função da regulação de sinistro. Eu tenho diversos casos que está acontecendo isso. Inclusive agora estou atendendo um desses, um prejuízo de mais de 9 milhões, em que a seguradora deixou o cliente na mão. Eu digo deixou na mão porque realmente a corretora não atendeu a expectativa, a seguradora também não atendeu a expectativa, negaram o sinistro de pronto e deixou assim. Bom, é difícil porque já foi cobrado no seguro, já é cobrado também aquele valor percentual em cima da parte administrativa, em cima da parte de comissão e em cima da parte que se trata da regulação de sinistro, né? Então deveria pelo menos terminar a regulação e depois se o segurador, o segurado, infelizmente você não tem cobertura. Beleza, seria bom, mas só que não, deixaram ele, diversas vezes deixam eles nessa situação. Hoje em dia está se invertendo. O que acontece, Maria? Desde 2011, mais ou menos, o IRB, Instituto do Resseguro do Brasil, que era do governo mesmo, né, e agora, hoje em dia, virou empresa de economia mista, se não me falha a memória, tá? E entrou diversas outras empresas para fazerem o resseguro no Brasil. Nesse momento, os reguladores, vistoriadores e todo esse pessoal não tem mais tabela, não tem mais nada, é livre negociação. Virou festa da uva. Virou. Infelizmente virou. Aí o que acontece? Nós não temos mais ninguém para poder dizer assim, seguradora, podemos alterar isso, aquilo, né? O nosso estatuto diz que a gente não pode trabalhar com salvado, podemos, não podemos, não tem mais isso. Embora a gente tenha um estatuto, tem ali, a gente não pode fazer porque a gente não sabe, né? Então, hoje, quem cadastra o comissário de avarias que faz na Escola de Negócios Seguros é a FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais. Então, ela registra, mas ela só registra. Então, é ela que deveria mandar para nós alguma coisa, também não manda. Então, assim, para mim, como disse para você, tá no sangue ser regulador de sinistro, ser advogado. Não trabalho exclusivamente para a seguradora, assim como não trabalho exclusivamente para o segurado. Eu trabalho para aquele que defende o meu pão de cada dia. Não sou só eu que sou assim. Nossos profissionais, todos os profissionais são assim, eles precisam sobreviver. Tá? Não estou dizendo que sim, tá ruim, tá. Não, estou dizendo aquilo que
que é o que está acontecendo. Tá? E isso é importante que o segurado saiba, que ele, quando tem um sinistro, qualquer profissional que for representante da seguradora, não é representante dele. Deixar bem claro isso. Não é representante dele. Um exemplo que eu te dou. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Lá, todo sindicante, todo regulador de sinistro, todo perito, ele tem a classe dele e não se vincula com a seguradora. Não pode. Ou seja, aquele profissional tem que estar regido na classe dele e ele vai cobrar os honorários do segurado ou da seguradora, né? Mas ele não está vinculado com a seguradora. No Brasil, 100% deles estão vinculados à seguradora. Então eles aceitam tudo que a seguradora impõe. Ou seja, existe uma condescendência. Existe e é isso que a gente luta bastante para dizer assim, não, você tem que ser individual, você tem que ser uma pessoa qualificada, você tem que dizer assim, seguradora, eu tive diversas discussões com seguradora, normal, né? Ainda mais com advogados, assim, seguradora, você está agindo errado, você não pode fazer dessa forma. Ô seguradora, beleza, tu tá certo, e é isso mesmo, e eu vou convencer meu segurado, porque realmente vocês têm razão. É lógico que a gente vai fazer isso, né? Mas a imparcialidade que esse profissional tem que ser suprema. Ele tem que ser imparcial. Se o segurado tem razão, tem razão. Não tem razão, tem razão. É só dizer, é só escrever. Mas ele não pode ser imparcial. Como ele recebe da seguradora, ou a reguladora recebe e repassa para ele só vai fazer aquilo que a seguradora mandar. Nada mais. Eu vou mostrar talvez ali, se der tempo, eu vou mostrar para vocês uma situação, né, do caso da regulação de sinistro quando é feito por um regulador particular. Por isso que eu digo, todo transportador deve mandar, aliás, uma grande parte já está mandando os seus reguladores, tá? Uma grande parte dos transportadores já, não só o transportador, segurado em geral, né? Já está mandando seus reguladores, tá? Como esse caso que eu falei para vocês, ó. Quem entende dessa área? Fulano. Beleza. Tá? Não estou dizendo que tem que ser eu, não. Contrate uma pessoa da tua confiança que entenda do assunto, tá? Um exemplo bem típico, né? Que está ali nos slides também, depois, se der tempo, a gente vai apresentar. Os slides. Sim, pode tocar. Deixa eu ver aqui que eu preciso... Deixa eu ver, peraí pra eu acertar. Deu aí? Eu e Kleber na nossa treta eterna. Mas vai dar tudo certo. Aí, ó. Aqui eu consigo ir passando, Kleber? Pode. Sim, só vai botando pra baixo. Então, bora. Direito marítimo e securitário. Então, quando você faz um atendimento, né, de transporte internacional, e essa imagem aqui é bem clara, né? Por exemplo, assim, o regulador, não estou dizendo o vistoriador lá da ponta, não estou dizendo o sindicante lá da ponta, mas eles têm que saber que essa mercadoria, esse container, ele veio lá da China até aqui. Mas por onde passou essa carga? Ele vai ter que identificar e dizer assim, olha, a responsabilidade é de fulano de tal. Por quê? Porque lá no primeiro porto já constatou que teve oscilação de temperatura no container, por exemplo. Mas tudo isso aqui é rastreado. A gente tem como identificar. Lógico que a gente não faz sozinho, a gente precisa de outros profissionais que são importantíssimos, né? Como os despachantes aduaneiros. Eles têm todo o conhecimento de todas essas áreas que tem aqui. Quem quer fazer seguro transporte internacional, faça primeiramente sempre com corretor de seguros. Nunca faça por telefone, no banco. Não me faça isso. Né? Não faça isso. Tu vai ficar você e o telefone depois do 0800, plim, 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 tu não vai falar com ninguém. Tu fala com uma pessoa agora, tu ligou novamente, já é outra pessoa, não é mais a mesma pessoa, você não sabe mais, você perdeu o rumo. E essa dificuldade não é só pro seguro de carga internacional, no né? geral. Ligou 0800, pediu um seguro, a hora que precisa, ou até para tirar uma dúvida, que é uma coisa mais simples, não consegue, né? Exato. É por isso que eu sempre digo, não contrate seguro. Primeiro, não contrate seguro com banco, mas sim diretamente com o corretor de seguros, tá? Outra coisa, o despachante aduaneiro, é com ele que o corretor de seguros vai ter que conversar. É ele que vai determinar pro importador, o exportador, qual as melhores corretoras, qual as melhores seguradoras. Ele já sabe. Ele tem todo o conhecimento de todo o arcabouço daquela importação.
é ele que tem que vai orientar o cliente dele e dizer assim, olha, melhor você fazer o seguro com fulano de tal. Tá? Por quê? Porque essa seguradora aqui dá problema, essa outra aqui não dá e assim por diante. Então ele tem todo o conhecimento da logística e da mercadoria que está vindo. Tá? Até porque algumas mercadorias, por exemplo, semana passada teve um cliente que transportou vidro. Chegou aqui de 10 containers, 2 containers destruído, né? Deu BO, como diz, né? Mas aí o cara disse assim, mas espera aí. Você não contratou para fazer esse transporte de vidro, cara. Você contratou para trazer máquina. Bah! Aí assim, mas sinto muito, meu filho. Bah, que ruim. Tu já pensou? Então, é assim que acontece, sabe? Mas aí também entra um pouco de descuido do segurado. Não lê a apólice, né? E assim, eu falo muito isso pros meus clientes. Cara, lê o que você tá contratando. Lê a apólice. Entende? Porque máquina para vidro é a diferença abissal, né? Então, é diferença grande. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Então, ali tá o cliente trazendo todo mês máquina, e de repente, assim, preciso que tu traga um vidro de lá, tudo bem. Entra ali na linha de produção e traz o vidro. Foi isso que aconteceu. Cara, e assim, eu falo isso pros meus clientes, inclusive, tá, Atenção. Flávio? Assim, eu digo, quando você tiver uma operação, carrega carne. Um dia acordou e resolveu que vai carregar vidro, vem falar comigo antes. E não bota no caminhão achando que é que nem fritar pastel, porque não é. Não é. Entende? E eu falo pros meus clientes desse jeito que eu tô te falando aqui. Tem que ser. Entende? Porque eu não tenho medo. Eu acho assim, o corretor de seguros, ele tem um papel importante de dizer assim, isso tu pode, isso tu não pode. Isso dá, isso... mas eu quero. Bom, então é que nem criança birrenta, mimada. Tu vai fazer, vai dar ruim em algum momento, vai tomar uma chinelada na bunda. Entende? Porque a gente tem que falar. E o segurado, muitas das vezes, ele é teimoso. Ele vai, como dizia a minha falecida mãe, dizer assim, coloca o freio nos dentes, vai e faz do jeito que quer. Coloca os freios do dente pra quem não sabe, né? Coloca o freio nos dentes, faz do jeito que quer. E aí, a hora que dá ruim, ainda diz que o corretor não é bom. Infelizmente acontece isso, né? Infelizmente acontece isso. Então, só para você, voltando ali no assunto que a gente estava falando, né? Então, o despachante sabe todo o trajeto. Nós temos como ir buscar essa documentação para saber se essa mercadoria saiu do exportador, por exemplo, danificado ou não. Se teve algum TFA, que a gente chama, né? Termo de falta e avaria, durante esse trajeto, né? Se foi colocado o lacre correto. Então, todo esse transporte tem que chegar aqui em perfeito estado. Mas, pensa, quantos portos passou? Quantos entrepostos aduaneiro passou? Quantos locais ficou armazenado? Né? Até chegar sai lá da China, até chegar, por exemplo, né? Até chegar no Brasil. Então, tudo isso tem que ser analisado. Aí precisa de um profissional qualificado que possa identificar tudo isso, né? Por isso que eu volto a dizer, né? Aquele profissional que só vai lá, só faz aquele trabalho na hora. Tá? E se você pegar um profissional que tenha conhecimento, ele vai conseguir identificar todos esses detalhes, né? Mas são detalhes importantes que às vezes, eu tenho diversos casos aí, mas tu vai lá por uma ou duas fotografias e diz assim, matei a charada, tá aqui. Tá aqui, já era. Bom, é o seguinte, nós vamos agora pro nosso show de intervalos e a gente volta daqui a pouquinho. E aí sim a gente entra direto nos casos reais de sinistro. Beleza. Espera aí. Dá uma segurada. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. CAM,
É costumeiro ouvirmos reclamações de pessoas sobre a demora de processos que correm perante o Poder Judiciário. Porém, o que muitos não sabem é que há uma alternativa para quem não quer esperar por um julgamento: as câmaras privadas de resolução de conflitos. No prédio institucional da CDL encontra-se a sede da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, onde você pode resolver o seu processo por meio da conciliação, mediação ou arbitragem. Uma ferramenta moderna que dispõe de diversas vantagens para você ou sua empresa, como a celeridade, a segurança jurídica, é menos oneroso para as partes, é sigiloso e faz a preservação das relações. Ótimo para você que precisa entrar com uma ação judicial, mas não quer ter desgaste emocional e financeiro por conta da morosidade do judiciário. Quer mais informações? Acesse o site campalhoça.com.br. Lá você tem essas e muitas outras informações. Você ouviu Minuto CDL. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal, e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Rádio que toca Palhoça. Voltamos! Cara, e a gente tava aqui num papo e eu revoltada, porque a gente vai conversando e vai batendo papo, eu vou ficando revoltada com os negócios aqui, entendeu? E aí a gente já estamos na tela aqui pra gente poder mostrar esse material que o José Flávio trouxe pra vocês. E aí eu já tenho um monte de pergunta pra fazer pro José Flávio, um monte de coisa que eu tenho certeza que você que tá nos assistindo também quer fazer essas perguntas pra ele. E naturalmente não vai dar tempo, né? Porque a gente acha que uma hora um monte de tempo, aí começa a falar. Não é tanto assim, né? Não é nada de tempo. Fala pra mim, habilitação de comissário de avarias, módulo... Olha que interessante aqui, ó. A habilitação do curso de comissário de avarias, tá? Esse é um dos módulos que eu apresentei. Ali, os benefícios do cliente em poder reivindicar por meio administrativo ou extrajudicial uma indenização, tá? Como eu disse antes, Quando a gente fala meio administrativo, tu quer dizer o quê? Meio administrativo quando envolver SUSEP. Não envolver o SUSEP não é administrativo, é via extrajudicial. Só eu, seguradora, extrajudicial. Isso aqui aconteceu o sinistro. Vamos lá, eu tô com um cliente meu, ele teve um sinistro. Antes desse meu cliente decidir constituir um advogado, ele pega um comissário de avarias, um regulador de sinistro, ele contrata um profissional técnico na área que entenda do assunto. Mas mesmo depois que já acabou tudo, não tem mais nada lá. Mesmo, porque assim, existem diversas formas, tá? Não trouxe aqui para vocês, porque mas existem casos que o próprio transportador nos contratou para ser sindicante para ele. Disse assim, olha, negaram meu sinistro aqui, mas esse negócio aqui não tá certo. E aí eu consegui descobrir que esse veículo não tinha sido roubado. Na verdade, ele tinha sido desviado a carga com um caminhão e tudo. A seguradora negou o sinistro, né? Porque um dos detalhes é que tem que ser o conjunto. Tem que sumir tudo, né? Tem que sumir tudo. Carga, caminhão, transportador e carreta. Isso aí é outro assunto que me revolta bem, tá? Mas tá lá. Tá lá. Mas então, o conjunto, certo? E aí, o que ele alegou? Que deixou o caminhão num posto e foi arrumar o cavalinho, né? O caminhão... ele o trator. Desengatou? Ele desengatou. Ele desengatou. E foi. Aí a seguradora negou por esse motivo, tá? Na investigação, eu consegui descobrir que ele tinha 5 BO na mesma situação e esse cara tá sendo procurado pela polícia. Nós estamos falando segurado agora. Mas então, aí, olha a diferença. Aí nós mandamos pra seguradora. A seguradora não foi roubo. Foi desvio de carga, apropriação indébita, você tem que pagar. A seguradora pagou. Não, pera. Não, parou. Vamos de novo. Não, pera. Tu tá me dizendo que o segurado escondeu a carga e ganhou? Não. O motorista contratou
contratado... O terceiro, motorista terceiro contratado fez isso. Só que aí houve diversas falhas. Por exemplo, né, a gerenciadora de risco não viu que o motorista... Que beleza, hein? Não viu que o motorista tinha esse problema. Aí a documentação... Não viu no cadastro consulta, cara? Mas aí é documento falso, documento de habilitação falsa, nome falso, documento do caminhão falso. Só a placa. Eu acho assim, uma das coisas que quando vai fazer cadastro consulta, o cara tem que chegar lá e botar uma gota de sangue, assim. Ele vai ter que chegar lá fazer e vai o DNA dele. Porque assim, ó, se os malandros, eles usassem essa inteligência pro bem, a gente não ia ter mais nenhum tipo de doença no mundo. Pois é, mas infelizmente faz por mal, tá? Resumindo, seguradora, houve falha da gerenciadora, houve falha na pesquisa e não se trata... Não foi desaparecimento de carga. Não foi o desaparecimento da carga da carreta com a carga no posto. Não foi, porque na verdade não tinha acontecido isso lá. Não teve o desengate, não teve dizer. Não teve nada. Ele simplesmente subiu com a carga. Houve desvio da carga. É que a gente vai mudando aqui um pouco do assunto, mas é isso que aconteceu nesse caso. Tá? Se tu quiser, eu te trago aí o relatório pra você ver. Eu quero. Porque assim, cara, chega a ser interessante de ver. Pô, mas falhou aqui, ali. Aí, mas pera. Porque assim, quando o cavalinho não estava desatrelado, até aí a seguradora não vai pagar. Ele apresentou nota fiscal de conserto do caminhão falsa, apresentou endereço falso, o nome era falso. Eu disse, meu Deus do céu. O roubo no BO dele era falso também. Então, logo nesse caso, a apropriação indébita, a seguradora tem que indenizar. E acabaram indenizando porque tinha cobertura técnica, né? Então, veja a diferença. Tem cobertura técnica, mas eu, na minha humilde opinião, na frente de um especialista em direito securitário, cara, eu acho muito injusto. Mas o transportador não tem culpa? Mas a seguradora também não. A seguradora tem, porque a seguradora e a gerenciadora de risco falharam. Mas em que momento tu acha que a seguradora... A gerenciadora eu concordo. Mas a gerenciadora faz parte de um dos contratos. Mas olha só, cara, não, pera. Pensa comigo. Tu vai lá, apresenta pra seguradora todos os documento de oficina, tu apresenta todo um boletim de ocorrência. Falso. Mas a seguradora não, aí que eu digo pra você. Quer dizer o quê? Não teve perícia, não foi ninguém lá, não foi o comissário, não teve ninguém. Aí tu chegou no ponto que eu queria te dizer. Não teve nada disso. Não teve nada disso, tá? Não existiu isso, tá? Não existiu esse roubo. Que houve o motorista, levou a carga embora, caminhão, levou tudo embora. O que acontece? É que a seguradora, como eu disse pra você, se não fizer todas as operações, ela corre no risco de ter que indenizar porque ela não fez todas as averiguações corretas. Então, por exemplo, a sindicância, ela não fez a sindicância, ela fez uma regulação de mesa. Sabe o que é a regulação de mesa? Mandou documento A, B, C, conhecimento rodoviário, nota fiscal, boletim de ocorrência. Ela fez documentação. Apropriação. Não, peraí. Olha aqui a cláusula que você falou ali que esse roubo tinha que ser o caminhão, a carga, o cavalinho e a carreta, tudo junto. Atrelado. Bom, não estava atrelado? Não, nega. Já era. Nega. Um abraço. Mas peraí, ela não foi de atrás, não mandou um sindicante, não mandou um pronta resposta, tá? E aí a regulação ficou por conta só da pessoa que recebeu lá, o regulador interno da seguradora. Fez atrás da tela do computador. Se ela tivesse mandado investigar, tivesse mandado alguém lá na hora, ver que não tinha nada. Buenas. Entendeu? Buenas. Não. Aí, tu sabe que o avô paterno dos meus filhos, já falecido, mas na época ele dizia assim: quem não tem cabeça tem que ter perna pra correr. Exato. Exatamente. Quem não faz o trabalho direito corre o risco de ter que indenizar depois. Exato. E às vezes em duplicidade, dependendo da situação. Me conta isso aqui. É justamente isso que eu falei agora, tá? O que acontece? Aqui, como a seguradora não fez o serviço completo, o próprio transportador diz, não, tem algo errado aqui, não é possível, eu não admito isso, tem alguma coisa errada, eu quero que vá de atrás. E ele me contratou e foi esse o resultado que nós tivemos, tá? Nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa, tá? O que acontece? O regulador de sinistro, tá? Ele vai por meio administrativo, como eu disse para você, ele pode fazer uma denúncia na SUSEP, se for o caso, tá? Hoje em dia a SUSEP já está meio que não recebendo mais as denúncias direto do segurado, o que nos complica,
tá? E daí a gente faz só a parte extrajudicial, tá? O que a gente pode fazer? O que isso ajuda? Olha só, ele pode receber indenização da seguradora, como esse caso que eu acabei de contar para você. Olha, ele contratou particular, mas olha lá, a pessoa conseguiu receber. O segurado recebeu, beleza. Ou também ele pode conseguir um ressarcimento de quem deu a causa. Por exemplo, assim, ele pode descobrir que, né, não digo numa sindicância de um roubo, mas eventualmente num acidente de trânsito, olha, peraí, quem foi causador não foi nosso segurado, mas foi o outro caminhão. Numa sindicância, você pode descobrir isso. E aí, reverte toda a situação. Não tem que indenizar, muito pelo contrário, tem que receber. Pode cobrar. Outra coisa importante ali, que até coloquei ali, que é bom todo o público seu aqui, Maria, é saber que dentro dos escritórios dos armadores, né? Os armadores são os donos de navio que fazem os transportes, né? Ou são os transportadores. Dentro dos operadores portuários, eles já têm o departamento de damage, o departamento de avarias. E eles mesmos fazem o ressarcimento diretamente para o cliente quando eles são causadores. Então não tem necessidade de você acionar até muitas vezes a tua própria seguradora. Não tem necessidade, porque o armador vai assumir a responsabilidade porque ele sabe que ele é o causador. É lógico que se você não souber, aí é diferente, né? Você tem que ir lá e apurar, tá? Então eles têm isso aí. Também tem, muitas vezes, tem transportadores de grande porte, que eles têm um departamento de sinistro deles mesmo, tá? Uma das coisas que as seguradoras levam em juízo, e é bem importante que os transportadores fiquem sabendo, né? O transportador, muitas vezes, ele diz assim, vou utilizar o CDC e eu não entendo nada, é muita cláusula para ler. O juiz vai ler de outra forma. Peraí, um transportador desse tamanho, 200 caminhão, né? Ele não tem ninguém especialista lá dentro para ler isso aqui? Não, ele tem. E aí diz assim, negativo, você não tem aqui direito a utilizar o CDC, por exemplo, né? O Código de Defesa do Consumidor. Você deveria ter lido a cláusula X, né? Sim. E não leu. E ali tá dito, não transporte vidro. Ou tá dito, suas cargas são motores e equipamentos. Não está falando ali de vidro. O vidro é bem mais caro, seguro. Logo, não tem direito. Você entendeu? Assim, outras coisas aqui que é bem importante ali também. Você pode, nesse meio, você pode fazer por meio de mediação e arbitragem. Você pode conseguir isso, né? Por meio de um árbitro regulador, né? Que tem experiência na matéria, né? Eu fui árbitro regulador. Ou em juízo, né? Em último caso. Só que, olha só, em juízo, o relatório pro judiciário, quando você faz uma regulação de sinistro completa, vai lá, você conseguiu os relatórios da gerenciadora de risco, você conseguiu o relatório do pronta-resposta, que é aquela primeira pessoa que foi fazer a varredura lá para saber daquele roubo. Você conseguiu o relatório do regulador e do sindicante. Se você conseguiu o relatório da regulação de sinistro, meu amigo, um abraço para a seguradora ou um abraço para quem causou esse dano. Por quê? Porque ali é tipo um inquérito. O juiz vai ler aquilo ali e vai dizer, tá visto, tá provado e não tem como ser diferente disso aqui, né? Porque o regulador vai dizer, tu tem o direito a receber, por exemplo, ali, uma importância assegurada da carga, tem cobertura técnica? Ele vai ter que dizer, tem ou não tem. Tem cobertura para o seguro e frete? Tem ou não tem. Geralmente, o regulador da seguradora só vai ver esses dois itens. 99% é só esses dois itens. E aqui eu digo para vocês, né, todos os corretores seguros jamais vendam seguro de importação somente pelo valor da invoice. Por quê? Ele não cobra imposto, né, do seguro. Logo, a mercadoria chegou avariada aonde? Lá na fábrica, no chão de fábrica. Aí quando abriu o container, é aqui dentro, é nacionalizado. Quando nacionalizou. Quando nacionalizou, mas daí ele vai chegar à conclusão, mas espera aí, o seguro de transporte internacional é baratíssimo, muito mais barato que transporte nacional, tá? Sim. Baratíssimo. Aí o que acontece? O cara assim, eu vou transportar, eu vou fazer uma importação de um valor de R$1 milhão. Aí vai pagar um valor X. Tá, mas espera aí, esse 1 milhão é só referente à invoice. A invoice é equivalente à nota fiscal brasileira, ok? Só que ele não fez o seguro dos impostos. No momento que ele botou para dentro do Brasil essa mercadoria, né, ou nacionalizou ela, ou registrou a DI, como queiram, né?
Nesse momento, ele já tem os impostos em cima. E tem muitas mercadorias que dobra o valor. No mínimo, dobra o valor. E aí, tu chega na hora de indenizar, você vai receber 50%. Como assim? Ué, tu fez só invoice. Tu não contratou o seguro dos impostos. Entendeu? E aí, outras despesas, né? Como eu falei antes, da demurge, sobre estadia, né? Lucro esperado, lucro cessante, frete extra, baldeação, diária do motorista, despesas extras com perícia, regulação, até isso a seguradora tem que pagar se você entrar em juízo. Perícia, regulação de sinistro, qualquer tipo de despesa que o segurado tem, ele pode cobrar, tá? Desde que ele pague, comprove, etc, tá? Mas o importante aqui para você entender nessa tela, tá? É que quando você contrata um regulador, uma pessoa que tem experiência no ramo, você tem o seguro, tudo bem, só da invoice, ok? Recebeu aquilo que está em preto ali. Recebeu a importância segurada, recebeu o seguro, frete. Toda a parte que está em vermelho ali, você só vai receber desde que você contratou um regulador particular. Porque no relatório dele vai constar aquilo ali, né? Sempre depende da negociação que você fizer com o teu cliente, ok? Mas toda aquela parte ali você vai receber. Então, ou seja, o cliente teve, um transportador, por exemplo, geralmente é um transportador assegurado, ele teve um prejuízo de 2 milhões. Mas ele vai receber 1. Por quê? Ele vai receber 1 porque foi só isso que ele fez o seguro. Só da invoice. Não fez dos impostos, que era mais 1 milhão. Não vai receber mais as despesas que ele teve. Não vai receber outro lucro cessante, lucro esperado. Então, são diversas outras frentes que ele... Simplesmente muitas... Eu diria assim, que a maioria das pessoas nem imagina o que ele teve. Porque ele diz assim, fiquei com prejuízo. Tudo bem, eu recebi da seguradora, mas ainda assim me deu uma dor de cabeça e tive um prejuízo danado. Mas por quê? Porque ele não contratou um regulador particular, ou um comissário de avarias particular, entende? Então, é aí que mora o grande problema. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Mais ou menos assim. Não, eu gosto. O Kleber fez uma careta aqui, porque ele é do rock. Eu já não sou, gente. Eu já sou bem eclética. Mas é mais ou menos isso, né? Aí que mora o perigo. Exato. Entende? Quando você contrata um seguro e que você acaba não contratando. E eu sempre falo isso. Não contrata bem, né? O seguro de transporte, ele é um seguro com muito detalhe, com muitas informações. E que não adianta você contratar com um cara que ele é especialista em seguro de automóvel, por exemplo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma Muda coisa. Tudo. E eu falo muito isso porque assim, eu acredito cada vez mais que o corretor de seguros, ele vai se especializar. Ele tem que ter um nicho, ele tem que nichar o negócio. Na verdade, o corretor de seguro já está se especializando, até porque com as novas normas da SUSEP, né? Ele pode receber multa até de R$1 milhão. Então é bom ficar bem atento, né? Uma das coisas que eu sempre digo assim, nesse caso aqui, tá? Só para ser mais simples e exemplo. Você fechou um seguro de transporte internacional com um cliente, esse cliente, né, é um importador. Ele diz assim, você quer fazer o seguro dos impostos? Mas daí vai dobrar o valor. Vai dobrar o valor, mas só que assim, você está garantido, tá? Não vou querer, então pegue por escrito. O corretor mesmo, pegue por escrito. No dia que der o sinistro, com certeza vai dizer assim, você não me falou nada, né? Eu falei, tá aqui, ó. Eu falo. Entendeu? Isso é importante. Essa é uma dica que eu dou. Aliás, eu mando pros clientes as condições do seguro, uma prévia pra ele. Mas eu não quero avaria, não quero limpeza de piso. Eu mando a prévia de novo, sem avaria, é isso aqui que tu quer? Manda no WhatsApp, porque é isso aqui mesmo que... é isso que tu quer? É o que eu quero. Então tá bom. Porque tem cliente que só quer aquilo mesmo, né? Ou só tem condições de pagar aquilo. A gente até entende, né? Ele dizia assim pra mim, Maria Fernanda, eu quero um seguro mais pelado que mulher de revista. A gente faz, a gente atende, a gente entrega. Mas eu tinha por escrito. Aí ele teve uma limpeza, ele teve um sinistro. Ele transportava ovos. Ele teve um sinistro no Rio de Janeiro, no sol de 42 graus. Foi uma lambreca, uma sujeira. E a mulher de revista tava lá e não tinha limpeza de pista, não tinha nada. E aí ele pedalou e teve que pagar a limpeza de pista. Maria, eu digo, pois é, mas aí tia, tu me quebra, né? Eu te falei que era pra te colocar aqui, não fez limpeza de pista, tu quer o quê? Aí, infelizmente, não posso te Uma das coisas bem importantes em acidente, falando em acidente mesmo, né, de trânsito, né? Uma das coisas muito importantes é que o pessoal confunde e não faz o seguro, né, de risco ambiental. Ele vai lá, ele faz o seguro, talvez do limpeza de pista, porque geralmente isso não faz, tá? Aí chega lá a limpeza de pista, né?
Se for aqui nas rodovias pedagiadas, a própria empresa vai lá e faz a limpeza. Quando chega a nota para eles, eles vão sentir o quanto é doído fazer esse tipo de situação particular, tá? Porque é caro, é muito caro, tá? Então, quando faz o seguro, principalmente se estiver carregando alguma carga que possa contaminar um riacho, uma corrente, alguma coisa, faça seguro de dano ambiental. Que o ambiental ainda, a gente está com uma vigilância muito fraca em relação ao ambiental. A borrachada ela é mais doída na apólice de acidente de carga, né? Mas, por exemplo, o ambiental, eu vou te falar com... assim, sem medo de errar, de pecar no que eu vou falar. Uhum. A cobrança... é pouca, né? É baixíssima. É baixíssima. E eu vou te falar assim, ó, o transportador, ele não tem uma consciência ambiental. Uhum. Não tem. E ele ainda acha que num eventual sinistro a responsabilidade é do dono da carga, porque afinal de contas ele tá só transportando. Mas não é nada disso, né? Não, mas é assim que eles pensam. Ele é o transportador, ele é o responsável. E a gente tem que lembrar que 70% da nossa frota no Brasil, ela é constituída do pequeno transportador. É pequeno transportador, tudo rodoviário aí que dá um problema, né? Exatamente. Na verdade, a nossa malha rodoviária brasileira, em torno de 60% é tudo transporte rodoviário, né? Uhum. E isso também causa bastante acidente com as rodovias. Aí é que tem também, né? Aí você pode fazer um levantamento, o perito pode fazer um levantamento para saber se a rodovia é defeituosa, o caminhão estava com problema, sabe? A carga que não estava bem amarrada. Então, são tudo diversas situações que pode acontecer num acidente, né? Aí a carga, infelizmente, caiu num córrego, danificou a corrente de água. Sempre, José Flávio. Sempre acontece isso. Olha, cara, e eu fico impressionado porque assim, ó, se pode dar ruim, tenha a certeza que vai dar. Então, morei 30 anos em Joinville e lá nós temos a 376, né? Próximo, né? Que é a rodovia 376, que é a ligação com a 101. E temos também a Serra Dona Francisca. Pensa nos lugarzinhos que tombou um caminhão, cai na cachoeira, cai na água. Água corrente, água potável. Bom. E aí, eu vou dizer uma coisa. Essas multas ambientais são pesadas, tá? Pro transportador. É pesado. Agora, para limpar aquilo ali, é bem mais pesado. Muitas vezes, tem muito transportador pequeno, geralmente, quebra. Com um acidente, quebra. Simplesmente quebra. Se ele tiver que pagar tudo, ele não vai sobreviver. Não vai mesmo, tá? Então, é por isso que tem que ter seguro. Faça da melhor forma possível. Faça o seguro também de ambiental, né? Que é importante, né? Quer ir pra diante ali? Daí pra diante o programa acabou, José Flávio. Nós já batemos a nossa marca de 1 hora de conversa. Beleza, não tem problema, fica pra próxima. Não, agora tu fica aqui com a gente e nós vamos pra parte 2 do Dá Uma Segurada, onde a gente vai gravar um programa em que eu vou apresentar pra todos vocês aí que ficaram aguardando casos reais, pra que eles possam olhar. Então no próximo programa a gente já começa o programa com isso, mostrando as imagens e contando as histórias, os causos e o que o transportador faz quando acontece tudo isso. É isso aí. José Flávio, quero te agradecer. Quero agradecer a tua presença aqui no podcast. Foi incrível, o bate-papo é incrível. É polêmico, tem muito assunto, tem muita coisa. Dá pra gente gravar uns 3 dias de programa aqui. Bem mais. Dá, dá, né? Não, beleza. Quero te agradecer, muito obrigada. Quem agradece sou eu, tá, Maria? Eu fico muito feliz em ter vindo aqui, né? A primeira vez que eu participo no podcast. Ai, que legal. Nunca participei. Sério? Sério, nunca participei. O que tu achou da experiência? Maravilhosa. Ai, que bom. É muito bom. É porque assim, na verdade, assim, a gente não pode levar muito a ferro e fogo como aula que você está ministrando. No entanto, assim, a gente consegue bater um papo. Sim. E nesse papo é para poder fazer com que o cliente segurado entenda as suas responsabilidades para que não haja erro em parte alguma. E que eu sempre digo, né? Não basta só o segurado cumprir o contrato. A seguradora também tem que cumprir o contrato. E de vez em quando, infelizmente, ela peca. Né? A gente não gostaria, mas isso acontece. Nas melhores famílias. É que o que acontece? A seguradora, ela é 100% contrato. Ela entende tudo do contrato. E aquilo que o segurado não entende o contrato, porque não lê.
E também porque tem, como a gente começou lá no começo, a gente falou, né? Tem algumas palavras que são meio escabrosa, sinistro, difícil de entender. Segurança. Tá bom? Eu que agradeço, então, obrigado, tá? José Flávio, muito obrigado. Pessoas, é o seguinte, bebam água e leiam a apólice do seguro que vocês contratarem. É isso, José Flávio? É isso mesmo. É isso, sempre. Perfeito. A gente vai pro próximo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.